Olá, pessoal! O assunto dessa aula será análise estática comparativa. Veremos agora as propriedades de continuidade e de diferenciabilidade de uma função. Estamos interessados em usar a derivada como ferramenta para análise estática comparativa. No entanto, para que a derivada de uma função exista, a função precisa ser contínua e diferenciável. Vamos começar com o conceito de continuidade. Uma função q, igual a g de v, é contínua em um ponto n quando atende aos seguintes requisitos. 1. O ponto n deve estar no domínio da função, isto é, g de n é definida. 2. A função deve ter um limite quando v tende a n. E 3. O limite deve ter valor igual a g de n. Vamos voltar a um exemplo que já usamos, a função q igual a 2 mais v ao quadrado. Vamos escolher um ponto qualquer, n igual a 10, para verificar se a função é contínua nesse ponto. Vejamos se o ponto n igual a 10 respeita os requisitos de continuidade. O primeiro diz que a função precisa ser definida no ponto n igual a 10. Nesse ponto, a função é definida com o valor de 102. O segundo requisito estabelece que o limite da função seja definido nesse ponto, sendo o limite da função 102 quando v tende a 10. Por fim, os requisitos 1 e 2 devem gerar o mesmo valor, que é o que acontece nesse ponto. Isso quer dizer que a função é contínua no ponto onde v é igual a 10. Apesar de analisarmos apenas o ponto 10, podemos estender a continuidade para todo o domínio da função. Outro exemplo de função contínua é q é igual ao valor absoluto de v menos 2 mais 1. Por outro lado, veja um exemplo de uma função que não é contínua em todo o seu domínio. Q é igual a v mais v dividido pelo valor absoluto de v. Mais especificamente, a função não é contínua no ponto zero, porque haverá uma indeterminação nesse ponto, e nenhum dos requisitos para a continuidade será atendido. Outro exemplo de função não contínua é q igual a 1 dividido por v, especificamente no ponto zero, onde não são atendidos nenhum dos requisitos de continuidade. Talvez você já tenha percebido pelos gráficos que as funções não contínuas têm alguma falha no gráfico. Como já citado, para que a derivada de uma função em um determinado ponto exista, a função deve ser contínua e diferenciável. Por sua vez, para que a função seja diferenciável, ela deve ser contínua. E o teorema da continuidade nos ajuda nesse ponto. Ele diz que funções polinomiais e racionais são contínuas em seu domínio. Esse tipo de função é o mais comum na economia. Veremos agora o conceito de diferenciabilidade de uma função. Vamos generalizar, ou seja, trocamos agora a função g de v por f de x e o q por y novamente. Vimos que a condição de continuidade de uma função y igual a f de x em um ponto qualquer n é de que o limite da função quando x tende a n seja igual ao valor da função no ponto n. Por sua vez, para que a função seja diferenciável no ponto n, aplicamos o mesmo conceito, mas para o limite do quociente de diferenças, representado aqui de outra forma. Em outras palavras, o limite do quociente de diferenças deve ser definido no ponto n para que a derivada exista. Uma afirmação óbvia. Voltemos ao nosso exemplo. Lembre-se de que substituímos o q por y e o v por x. Já verificamos que a função é contínua no ponto n igual a 10. Vejamos se ela é diferenciável nesse ponto. Aplicando a condição de diferenciabilidade, observamos que a derivada no ponto n igual a 10 existe e é igual a 20. Portanto, a função é diferenciável nesse ponto. Vejamos um exemplo de função não diferenciável. Lembre-se de que a derivada mede a inclinação da curva em um determinado ponto. A função y igual ao valor absoluto de x menos 2 mais 1 é diferenciável, exceto no ponto n igual a 2. Observe que nesse ponto específico há uma inflexão não suave da curva. Em outras palavras, é um canto da curva. E esse canto não tem inclinação. Tome cuidado, a inclinação não é zero, ela simplesmente não existe. Por isso, não existe derivada nesse ponto. Esses, portanto, são os conceitos de continuidade e diferenciabilidade de uma função. Não se preocupe, não precisaremos testar se as funções são contínuas ou diferenciáveis. Normalmente usamos funções polinomiais na economia, e elas são contínuas e diferenciáveis. Como próxima atividade, temos o questionário 7, e até a próxima.